Então, Seminário de pós-graduação em filosofia sobre experiências espirituais do dia 6 de abril. Apresentação do Alexandre Ben Rodrigues. Tá contigo a palavra, Alexandre. certo. Então, bom dia, Rogério. Bom dia, colegas. Eu vou apresentar para vocês o texto que eu fiz chamado Perspectivas Científicas sobre Experiências Religiosas. Então, a ideia é que esse seja, assim, o capítulo 2 da minha tese, né? Como o Rogério comentou, algumas vezes eu venho trabalhando nesse tema aí com ele, né? Entrei no ano passado aqui no doutorado, depois aí de vir de outras áreas, né? Praticamente concluí o doutorado na política, mas resolvi que era a hora de abandonar. No último ano abandonei, resolvi retomar antigos interesses na área mais relacionada assim com filosofia e psicologia e acabei vindo então para a filosofia para fazer o doutorado. Esse texto, obviamente, né, ele é assim um rascunho, é um trabalho bastante preliminar do que vai ser o segundo capítulo da minha tese, mas eu acho que ele consegue dar um pouco da ideia de como eu estou pensando esse problema das experiências religiosas, né? Eu sempre me interessei muito sobre como objetos científicos são construídos e estou tentando aplicar isso no estudo das experiências religiosas. Então, só para dar para vocês um panorama anterior, isso aqui não está no texto, mas isso aqui seria, na verdade, né, esses antecedentes aqui seria o meu capítulo anterior, o meu capítulo 1 da tese, vamos dizer assim, mas que eu acho que ajuda a iluminar um pouco o que vai vir depois, né? Aqueles que conseguiram dar uma olhada no texto puderam perceber que eu estou fazendo ali um balanço do debate dos últimos 30 anos, basicamente. Né? E por que isso? Né? Porque eu entendo que nos últimos 30 anos nós tivemos uma grande virada no estudo científico das experiências religiosas, mas o que veio antes é extremamente fundamental para a gente entender esse contexto, entender como é que as experiências religiosas se constituíram enquanto um objeto científico. Então, a literatura contemporânea ela tem feito referência, né, à noção de experiência religiosa como tendo surgido com um teólogo, Friedrich Schleiermacher, em 1799, que, como todos na época, né, era muito influenciado pelo Kant, pelo idealismo alemão, e ele tinha essa preocupação assim de pensar a experiência religiosa para além da moralidade e da metafísica, né? Então ele queria assim entender o que era essa experiência religiosa como intuição, como consciência imediata, como invasão perceptual, né? Aquilo que surge à nossa consciência. Ele entendia que existia esse elemento dentro da prática religiosa como um todo, e que isso não poderia ser explicado nem por um viés mais metafísico, nem propriamente pelos aspectos morais, era algo que estava entre os dois. Então, de certa maneira, nós podemos remeter a ele assim como uma primeira formulação, ou tentativa de formulação de algo que nós chamaríamos de experiências religiosas. Isso foi na virada ali para o século XIX, e ao longo do século XIX nós tivemos algumas tentativas, então, de pensar a religião em perspectiva comparada, né? Nesse período ali era mais comum, assim, esses trabalhos que procuravam comparar as religiões ocidentais com as orientais, né? Havia, assim, um debate mais do ponto de vista da experiência que ficava a cargo ali das tradições mais fenomenológicas, mas basicamente o que nós tínhamos era isso, né? O estudo das grandes religiões. E aí foi somente no século XX que nós temos assim os primeiros estudos que começam então a sustentar que a religião ela é parte fundamental da condição humana, que tentam refutar a visão corrente, né, que é uma visão que nós poderíamos chamar de uma visão materialista e folclórica da religião, né, que pensa a religião como ilusão, erro, como limitação cognitiva, e que procura então delimitar o que seria essa experiência religiosa. Né? Como é que a gente pode tratar a experiência religiosa como um objeto científico? E aí que nós temos, então, William James, que nós já falamos aqui tantas vezes, né? Com as variedades da experiência religiosa, que sai ali em 1901 e 2, são uma série de conferências, em que nós temos, assim, uma formulação do tema, que acabou sendo muito influente e acabou influenciando todo o debate que veio na sequência. Então, nós vamos perceber que ali, depois do James, uma série de outras publicações, elas começam a apontar na mesma linha, e todas elas sempre, de alguma maneira, influenciadas pelo William James. Então, é o caso do Emile Durkheim, eu não sei se nós comentamos sobre ele aqui. Durkheim é o pai da sociologia, como nós consideramos, né?
não só da sociologia francesa, mas da sociologia como um todo, que lançou em 1912 o Formas Elementares da Vida Religiosa, que já era uma tentativa de pensar a importância da prática religiosa para a vida em sociedade, o quanto ela contribuía para a solidariedade orgânica, o quanto ela contribuía para os indivíduos trabalhar determinadas emoções no contexto social, né? Já era algo bastante distinto do que comumente se costumava falar sobre a religião, né, na perspectiva materialista. Tivemos depois, uns anos depois, o Rudolf Otto, que nós já comentamos aqui também, com a ideia do sagrado, né, que é um teólogo e filósofo, que traz o conceito de luminoso, né, que ele vai dizer que a gente pode vivenciar esta outra realidade através das experiências religiosas. Então, existe a ideia do sagrado, mas existe também a vivência, né, e o contato direto com esse sagrado. Temos, alguns anos depois, em 1925, James Lilba, que é um psicólogo, né, que foi assim um dos primeiros a pensar. Ele lança ali a psicologia do misticismo religioso. Ele era um ateu, mas assim como James estava muito preocupado em entender o que era o misticismo, e tem alguns dos trabalhos assim que realmente acabaram influenciando num contexto em que praticamente não se pensava experiências religiosas nessa perspectiva. Temos depois o Jung, alguns anos depois, né, com psicologia e religião. O Jung já vinha desde o início do século pensando na ideia de uma função transcendente para entender a psicologia humana, mas é só aqui em 38, então, que ele formula a ideia da religião como fundamental para o desenvolvimento humano. Temos o Eliade, que nós já comentamos aqui também, que é talvez assim o pai do que a gente chama hoje de ciência da religião. Ele lança o sagrado e o profano, também influenciado por Jung, por James, todos os outros que vieram anteriormente. Indo um pouco além da ideia do Otto, ou seja, existe o luminoso, existe esse sagrado que nós podemos acessar, mas ele não pode ser compreendido sem a noção binária de profano. Então, a gente só entende o sagrado a partir do profano, e essa relação dialética é o que constrói, então, o cerne do que então ele vai entender como uma experiência, né, no contexto da religião. E tivemos depois ali o Walter Stacey, esse nós não comentamos aqui, né, um filósofo, na época, bastante marginal, assim, bastante, vamos dizer assim, alternativo, fora dos círculos, né, e que começou a pensar sobre misticismo e filosofia, trazer ali novamente as noções do Otto. Na época ele não teve, né, muito impacto, mas ele foi importante para os pesquisadores que vieram depois, porque sempre se remeteram ao Walter Stacey como alguém que, de certa maneira, desbravou o campo e trouxe novamente o tema das experiências para o debate. Então, eu selecionei aqui apenas alguns que procuraram pensar desse ponto de vista mais propositivo. Claro que a gente tem aqui a escola da psicanálise, outras escolas todas nesse mesmo período, né? Ou as próprias neurocientíficas tradicionais, que vão ver de outra forma, mas essa é mais ou menos como eu entendo uma linha condutora. E quando a gente chega na década de 60, a gente começa um pouco a essência do debate. Eu vi que o Marcelo trouxe ali, né? Ele comentou sobre perennialismo e construtivismo. Esse debate começa a aquecer muito na década de 60. Por quê? Porque na década de 60 a gente tem, então, o Maslow, né, que é um dos mais importantes psicólogos, um dos pais da psicologia humanista e da chamada psicologia transpessoal, que procurou, então, trabalhar especificamente essas experiências anômalas, como nós chamamos. Então, ele lançou ali o Religiões, Valores e Experiências de Pico, em 64. Tivemos o Ralph Hood, que nós vimos aqui na... Alexandre, Oi. tu tá passando as lâminas? Eu tô na segunda lâmina. Porque aqui, pra mim, tá aparecendo a primeira ainda. Não sei se pra todo mundo. Pra mim só tá a primeira também. Eita. Não, eu tô na segunda aqui. Só a primeira. Carrega de novo aí a tua. Eu acho que eu vou trocar de local aqui, Rogério. E vou para outro espaço, talvez o problema seja a internet. Eu não sei, bom, vamos ver. Deixa eu dar um... Agora foi, passou a lâmina. Foi? Já deu, Alexandre. Já eu vou deixar ela agora, assim. a lâmina que está aparecendo aqui é antecedentes. As James Lilba, Jung. Isso mesmo. Ah, tá, perdão. Eu não sei o que houve. Enfim.
Posso seguir então, tranquilo? Sim, vai lá, Alexandre. Tá. Então, só retomando ali, né, década de 60 e 70, nós temos, então, um aquecimento desse debate entre essencialismo e o que a gente chama de contextualismo, que eu vou explicar aqui em seguida. Então, Maslow, Ralph Hood, que nós vimos aqui, né, o proponente da escala do misticismo, que é um psicólogo que retoma as ideias do Walter Stacey, mas tenta sintetizar isso através de ferramentas que nós possamos mensurar as experiências religiosas. Ele lança isso aqui em 74, acho que esse artigo andou rolando por aqui, né? Nós demos uma olhada. O Michael Persinger, né, com o Paranormal, com o experimento do God Helmet, o capacete de Deus, que o Rogério também comentou na aula, que foi uma tentativa, então, de um neurocientista de entender, né, o que acontece no cérebro quando nós temos as experiências religiosas, ou mesmo de poder induzi-las. Todas essas três aqui tentativas, então, de trazer essa ideia mais essencialista, né, de que existe uma experiência que é sui generis, e que nós precisamos identificá-la e entender como é que ela funciona, tanto do ponto de vista do desenvolvimento do indivíduo, quanto da sua própria localização, né, vamos dizer assim, cerebral. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um contramovimento que procurou justamente questionar essa ideia de essencialismo, né, e aí nós temos o Steven Katz, que esse aqui é um filósofo judeu, que lançou o Misticismo e Análise Filosófica em 78, justamente procurando contrariar essas vertentes essencialistas. Então, ele é do que a gente chama de um contextualismo, tá? Ele vai dizer que, olha, não existe uma experiência, assim, padrão ou uma experiência genérica. As experiências todas dependem do seu contexto, dependem do indivíduo, depende da conjuntura propriamente cultural. Então, não dá para a gente chegar numa experiência que transcenda, vamos dizer assim, todas as religiões e as abordagens, porque isso propriamente seria uma ilusão. E o Katz vai tentar desenvolver isso, e nós temos também o Wayne Proudfoot, né, que discutiu muito com o Alston, que nós já falamos aqui também, que lançou Experiência Religiosa em 85, também na vertente do que a gente chama de construtivismo, né, que também é uma outra forma de se contrapor ao essencialismo e ao perennialismo. Então, Proudfoot também vai dizer a mesma coisa. Olha, as experiências, na verdade, são construídas culturalmente, são construídas a partir de conceitos, nós só conseguimos olhar para uma experiência a partir de um conceito, de uma construção conceitual. Não há experiência pura, não há como chegar a ela. E aí, o mais interessante, assim, sem também entrar muito aqui no mérito, né, porque não é o foco, mas o mais interessante é que as duas tradições se remetem muito a William James e consideram ser a vertente, vamos dizer assim, que melhor faz jus à obra do William James. Né? O Wayne Proudfoot tem publicações recentes aí, especificamente sobre o William James, em que ele diz que o James foi um primeiro construtivista, na verdade, assim, né? Enquanto para outra vertente, a vertente mais propriamente transpessoal, do Maslow, desses outros pesquisadores, vai entender que não, James era um essencialista. Ele justamente conseguiu delinear essa experiência sui generis, que é a experiência propriamente religiosa e transcendente. Então, esse é um debate que me parece assim, interessante, né, de como o mesmo autor ele acaba influenciando linhas distintas e formas distintas de construir, de observar um objeto científico. Só confirmem para mim se passamos para o próximo aí. Vocês estão vendo? Sim, passou. Tá. Então, na década de 90, a gente tem uma virada aqui, né? Porque até então nós estávamos com esse debate, essencialistas construtivistas, mas na década de 90, com o avanço da neurociência e da interdisciplinaridade, nós temos aí o surgimento de novas metodologias mais propriamente experimentais, nós temos assim uma variedade conceitual sobre o que é experiências religiosas e nós temos um campo novamente reaquecido, né? E aí, como é que nós podemos compreender o debate que se formou a partir daí? O Burns, que é um psicólogo aqui, ele nos traz, né, eu trouxe as citações ali no texto, quem conseguiu dar uma olhada, ele traz um pouco esse entendimento, né, do que chamaria, então, de uma visão reducionista e uma não reducionista. Ele vai dizer ali que, olha, por boa parte do século XX, a psicologia da religião tendeu ao reducionismo, né, e de fato tendeu,
Mas, recentemente, nós estamos vendo novas abordagens não reducionistas que procuram incorporar um conjunto maior de disciplinas para compreender o fenômeno. O Fingerhurst, aqui são os gêmeos Fingerhurst, né, que são neurocientistas, também fizeram uma análise da literatura e chegaram a dois eixos distintos, né, no que eles chamam do eixo neurociência-teologia. Eles pegaram aí um conjunto um pouco mais amplo de estudos. E eles vão dizer assim, olha, há uma divisão aqui entre visões que entendem que o cérebro produz as experiências religiosas e visões que entendem que o cérebro percebe, né, uma suposta realidade transcendente. Então, essa basicamente é a divisão. E o Bush aqui, que é da área de estudos da religião, num texto, inclusive, analisando a obra do Proudfoot, ele vai usar um outro termo, né? Vai falar justamente nesse debate entre construtivismo e perennialismo, para dizer que, olha, o perennialismo é uma vertente que vigorou durante muito tempo, né? Muito influente, até do ponto de vista cultural, mas que hoje a boa parte, né, quase totalidade aí dos filósofos e dos estudiosos da religião abandonam essa ideia de uma experiência perene para pensar em como essa experiência é construída corporalmente, culturalmente. Então, são três formas diferentes que me parecem remeter a uma mesma realidade, tá? É a impressão que eu tenho, né? De que nós temos, então, basicamente dois polos aí, né? Um polo reducionista, que vai dizer que o cérebro produz, e um outro polo ainda mais ligado a essas vertentes, digamos assim, mais perennialistas, que vai tentar, com as mesmas ferramentas metodológicas, encontrar, então, uma explicação para esses fenômenos, né? Então, a vertente mais reducionista... Alexandre, deixa eu só fazer um comentário sobre isso aí. Eu acho que essa divisão aí que tu está apresentando muito bem, aliás, nesses estudos aí sobre em filosofia da religião, experiências religiosas, é um traço comum da filosofia em geral, né, do nosso tempo. E então esse mesmo tipo de divisão a gente vê na metafísica, na epistemologia, na filosofia da ciência, na ética, na filosofia da arte, que é uma discriminação assim entre, de um lado, a gente reconhece que em parte os nossos pensamentos são produzidos por uma interação com o mundo ao nosso redor, né? Então a gente, quando eu olho aqui ao meu redor, por exemplo, eu vejo um computador. Então isso não é computador mesmo, não é produzido pela minha mente, né? Ele está ali, ele se apresenta para mim já. Mas por outro lado, há certas estruturas na mente assim que fazem com que a gente veja algumas coisas e não outras e interprete isso que a gente vê de uma certa maneira. Então, isso é uma característica assim, típica da filosofia moderna e contemporânea, né? O reconhecimento de que na nossa interação com o ambiente existe um lado assim que é receptivo e outro que é ativo, né? E aí, claro, se tu enfatiza mais um lado ou outro, tu tem esses dois polos aí que tu tá mostrando, um polo mais assim perennialista, ou, como é que a gente falou, essencialista, tem algo lá que eu percebo, tem algo no mundo que é real e que eu percebo, que eu recebo de fora, mas e o outro polo que é o construtivista, o contextualista, que é o de que isso que a gente percebe é em parte moldado pela nossa mente, né? Então, eu penso que os dois lados têm razão, a gente não tem como eliminar nenhum dos dois polos, né? Então, a dificuldade é como conciliar esses dois elementos numa filosofia assim coerente. É só um comentário, tá, Alexandre? Perfeito, exato. Eu acho que esse é o desafio mesmo, né? Eu acho que até para nenhum dos pesquisadores de nenhum lado, talvez os reducionistas tenham um pouco mais essa expectativa, né, de resolver o problema por conta própria. Mas a tendência que a gente vê, assim, a maioria pelo menos abre mão, embora, né, nós vamos aí observar que nos últimos 30 anos o reducionismo se fortaleceu, até em função de novas metodologias de estudo que permitiram, então, entre aspas, explicar o número maior de fenômenos, né? Mas, sem dúvida, a questão permanece em aberto. Então, e é isso um pouco que a gente sente com essa virada para os anos 90, né? Que nós temos ali, então, o surgimento da ciência cognitiva da religião como um campo, um programa de pesquisa, né, para usar o termo lá do Lakatos, da epistemologia, um grande programa de pesquisa,
congrega assim, pesquisadores de várias áreas, mas que tem publicações próprias, eventos próprios, né? É um grupo, vamos dizer, coeso, e que teve como objetivo avançar sobre esses tópicos que até então eram restritos à teologia, à filosofia, e que eram considerados assim uma última fronteira, né, a partir da qual a ciência experimental não ultrapassava. E a ciência cognitiva da religião veio fazendo isso, né, com força, dizendo o seguinte, né, descrições e interpretações são limitadas, porque quando a gente olha para as visões mais perennialistas, a gente vê muito assim análises descritivas, interpretativistas, mas a gente não vê muita explicação, né? E a ciência cognitiva da religião, então, tenta entrar nesse espaço, né? Não, vamos tentar explicar esse fenômeno aqui. Então, em essência, é isso, né? Existem aspectos inconscientes e automáticos do nosso comportamento e da percepção. E esses aspectos, eles estão a todo momento jogando com a nossa experiência religiosa. Então, não dá para achar que nós vamos ter acesso a uma experiência fora do circuito do inconsciente e do que nós chamaríamos assim de aspectos automáticos ou predisposições que nós temos de perceber determinados fenômenos. O Lawson e o Macaulay, né, são dois importantes pesquisadores. O Lawson já não está mais atuando, o Macaulay foi orientando dele. Tem trabalhos recentes. Eles vão numa publicação aqui dizer o seguinte, são muito claros eles sempre, né? Defendemos duas teses metateóricas cruciais. A primeira, sustentamos que tanto a interpretação quanto a explicação são possíveis. Isso aqui foi lá no início dos anos 90, né? Eles estavam ainda com uma posição assim mais, vamos dizer assim, democrática do processo, né? Tanto interpretação quanto explicação são possíveis e que elas podem interagir proveitosamente para aumentar o nosso conhecimento. E a segunda argumenta que um meio importante para gerar teorias explicativas sobre muitos sistemas socioculturais é primeiro formular e testar teorias sobre as representações cognitivas, ao invés de apelar para o conhecimento implícito de um participante idealizado, né, sobre o que o conhecimento desse participante sobre tais sistemas sugere, que era o que se costumava fazer, uma abordagem em primeira pessoa, o que você viu, o que você escutou. Eles vão dizer que não, isso aí não é a melhor maneira da gente entender, a gente vai testar a teoria sobre como representações cognitivas se formam e, a partir daí, a gente coloca as experiências religiosas dentro desse mesmo barco. E, a partir daí, nós vamos tendo diversos autores muito influentes, né? Temos aqui o Barrett também, que ele fala também sobre, então, o que seria a tarefa da ciência cognitiva da religião. Ele vai dizer que, então, é esse esforço por levar em conta os padrões recorrentes de expressão religiosa, tipos de ideia, identificação, experiências e práticas, que são distribuídos em uma dada população. Explicar a religião é explicar como as ferramentas mentais que funcionam em ambientes particulares resistem evolutivamente, né? Ou encorajam a disseminação dessas ideias e práticas que podemos chamar religiosas. Então, o que nós temos aqui são traços socialmente distribuídos. Então, sendo mais importante do que a experiência de indivíduos isolados. Então, observar indivíduos isolados, na verdade, para o pesquisador, seria como que se iludir, né? É não entender como é que mecanismos cognitivos evoluídos funcionam e se deixar levar, vamos dizer assim, por interpretações quase que, às vezes, folclóricas do acontecimento em questão. E aí eles vão trazer a seguinte ideia. Mas por que isso é importante, né? Porque nem toda característica cognitiva, ela cumpriria alguma função na vida do indivíduo. Algumas características são subprodutos, ou seja, são características sem funções próprias que teriam sobrevivido em decorrência de outras. O que é um exemplo de um subproduto evolutivo, né? A nossa, por exemplo, propensão à hiperdetecção de agentes, ela nos leva a perceber ação e intencionalidade nos fenômenos naturais. Então, nós evoluímos construindo o dispositivo de detecção de agentes. Então, por exemplo, o ser humano estava lá, o indivíduo estava no meio da floresta, ele tinha que ser capaz de perceber se um agressor, se um animal estava se aproximando, né? Perceber isso com, vamos dizer assim, com eficácia, era o que ia permitir que ele sobrevivesse. Então, nós fomos desenvolvendo aí um subproduto da característica de detecção, que é a hiperdetecção. Por nós nos tornarmos tão alerta à detecção de sinais, nós, na hipótese deles, teríamos desenvolvido uma hiperdetecção, ou seja, começamos a detectar agentes onde não haviam, né? Ou seja,
olhar para algum barulho e achar que isso veio, talvez, do céu, veio de uma outra realidade espiritual, ou olhar nuvens e ver rostos nas nuvens, perceber intencionalidade na natureza e achar que o divino está conversando conosco. Então, eles procuram explicar dessa maneira. Há outras diversas características aí que a gente pode destacar, né? A hiperdetecção de agentes é a mais comum. Já um outro pesquisador, Pascal Boyer, que também já foi comentado aqui, o Vinícius acho que trouxe já algumas vezes, ele vai dizer então que o nosso aparato cognitivo ele teria sido constituído para funções necessárias à sobrevivência, o que não impediu de gerar alguns subprodutos, né, aleatórios. Então, ele vai dizer que conceitos religiosos são parasitas de intuições morais. Então, nós não precisamos presumir que há um modo especial de funcionamento da mente que ocorre apenas ao processar pensamentos, vamos dizer, religiosos, né? A vertente perennialista, ela sempre tenta levar para esse estado de consciência que seria, então, distinto de todos os outros estados ordinários. E a ciência cognitiva da religião procura mostrar que não, né? Que isso, na verdade, não existe. Que se a gente procurar o fio condutor, nós vamos encontrar um certo parasitismo cognitivo aí na relação com outros, talvez com outras capacidades cognitivas mais funcionais. E aí ele diz que não há necessidade de estipular que os humanos têm uma capacidade específica para representações religiosas, uma vez que todas as capacidades cognitivas envolvidas nesse domínio também estão presentes em alguns domínios não religiosos. Então, proteger a religião da entrada de uma ciência de base mais evolutiva, na verdade, é só atrasar o nosso processo de compreensão. Então, a cognição por detrás das experiências ditas religiosas, ela não teria, assim, qualquer especificidade. As religiões, então, seriam meras organizações racionais de experiências cognitivas não reconhecidas, cujos mecanismos operam fora da esfera do consciente. Então, é uma forma da gente organizar, vamos dizer assim, esse lixo cognitivo que vai se materializando, vamos dizer assim, nas nossas percepções, né? Aí nós temos também o Justin Barrett, que nós já comentamos na disciplina, né? Eu até trouxe o caso dele uma vez, né? Que é um pesquisador que se identifica como cristão, embora não deixe de ser reducionista, né? Ele defende que, mesmo que aceitássemos que os espíritos estão se comunicando diretamente com alguém, isso se daria através de uma mente com propensões cognitivas baseadas nas experiências que moldarão essa comunicação. Então, ele diz assim, ele acredita em Deus e vai dizer que, bom, mesmo que Deus e Espírito se comuniquem conosco, isso vai ter que se dar através da mente. Então, nós não temos escapatória de não compreender os mecanismos da cognição. Então, para compreender plenamente as experiências religiosas, né, das místicas de pico em comum às mais mundanas, precisamos entender algo sobre os sistemas cognitivos que interpretam as imagens e sentimentos associados a tais experiências. Na verdade, tal abordagem sugere que falar sobre experiências religiosas é problemático. Pode ser mais apropriado considerar como as experiências se tornam consideradas religiosas, imbuídas de significados, então, ligados aos deuses. Então, para o Barrett é isso, né? É a tese lá do teísmo natural. Nós somos naturalmente teístas porque a nossa mente, tal como se desenvolveu, nos leva para isso. Né? Ela permite uma certa receptividade cognitiva dessas crenças não refletidas. E isso vai obviamente, se consolidando ao longo da evolução da espécie humana. Então, ele acredita em Deus, acredita que Deus criou, vamos dizer, o mundo, mas isso em si não significa que precise assumir uma posição perennialista para aceitar essa existência. É o único caso, assim, que eu conheço, né? A grande maioria ali, na verdade, são ateus mesmo. E aí uma outra pesquisadora muito influente, essa veio dos chamados estudos da religião, os estudos mais antropológicos, é a Ann Taves, também uma norte-americana, que está trabalhando bastante, né? Tem produções recentes. Essa faz mais trabalho de campo mesmo, né? Ela defende, então, que as experiências religiosas nada mais são do que experiências, então, consideradas religiosas, através de processos que podem ser especificados nas suas bases, biológicas, psicológicas, sociológicas e culturais. Então, ela tem a teoria do building block, né? Os blocos fundamentais que constroem a experiência religiosa. Ela procura ser bem justa com esses vários níveis, né?
biológico, psicológico. Então, ela tem aqui uma concepção que é atribuicional, ou seja, a experiência religiosa é aquilo que nós atribuímos como religioso ou como espiritual. Ela depende, então, desse julgamento feito por um indivíduo contextualizado culturalmente. Então, ela diz que no processo de reflexão, coisas especiais, tá, podem ser apanhadas em sistemas pré-existentes de crença e prática, podem gerar crenças e práticas novas ou modificadas, ou podem perder seu specialness, né, seu especialismo e se tornar coisas comuns. Se as pessoas consideram uma coisa especial como, digamos, religiosa, dependerá do sistema de crenças e práticas pré-existentes, a teia de conceitos relacionados a essa forma de categorizar como especial e a maneira como a pessoa se posiciona em um determinado contexto. Então, para Ann Tavis, a experiência religiosa ela é construída por pequenos blocos, né? A gente pode reduzi-la a esses pequenos blocos, mas a gente precisa do panorama todo para montar. Não adianta reduzir só o biológico ou o psicológico se a gente não construir todos os blocos para entender o que é a experiência. Então, ela é um típico caso, assim, né, de uma abordagem, vamos dizer, reducionista, mas pluralista na sua essência. Ao contrário de outros, né, que tem um projeto mais ligado, vamos dizer assim, ao foco propriamente psicológico, né, a reduzir a sociologia à psicologia. A Ann Tavis não, até porque ela vem de uma área que é muito interdisciplinar, estudos religiosos. Então, ela tem esse livro que se tornou um clássico, praticamente, né, de 2009, do Building Block Approach. Bom, aí aqui mais ou menos, então, a gente fecha. Eu trouxe alguns outros autores ali sobre da perspectiva reducionista, né? Não sei se vou mantê-los ali, se são os mais relevantes, mas apenas para título de ilustração. Mas esses seriam os que eu considero hoje mais fortes. E aí, na sequência, então, aqui é mais curto, tá? Eu também tô me estendendo bastante, mas aqui nós temos, então, a vertente que eu estou chamando, então, de não reducionismo, que entende que o cérebro percebe essa outra realidade e não apenas produz, né, ou produz parcialmente. Então, essa é inegavelmente, o não reducionismo é inegavelmente uma perspectiva marginal, tá? Não dá para a gente dizer que ela concorre assim, porque não concorre. A ciência cognitiva da religião, ela toma um espaço realmente muito, muito grande. Então, ela toma como objeto de estudo aqui fenômenos... Alexandre, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu não acha estranho falar o cérebro percebe? Para mim isso é estranho, porque é a mesma coisa que dizer assim, a minha mão tocou num negócio, uma coisa assim. Talvez. Porque, na verdade, eu acho que a percepção é um fenômeno mais global, né? Então, é a pessoa que percebe, ou a mente que percebe, e não o cérebro. Esse termo eu peguei do Fingerhut ali. Mas, claro, realmente, assim, ele acho que é meio selvagem, né? Acho que dá para mexer nisso. Não, é que isso daí... Se tu diz que o cérebro percebe, isso aí já supõe, né, uma espécie de reducionismo, que a mente é o cérebro. Então, sim. A pessoa, enfim, a parte consciente da pessoa é o cérebro. E, então, justamente, eu acho que boa parte das pessoas que não são reducionistas contestam isso, né? Elas dizem assim, não, o cérebro é parte de um todo. Então, quando a gente está falando de percepção, ou de pensamento, de consciência, a gente não pode falar no cérebro, a gente tem que falar da pessoa, da mente, entendeu? Sim, sim. Não essa é a essência da crítica, né? Eu, na verdade, não estou satisfeito com nenhum desses termos aqui, eu não sei qual deles que eu vou usar. Eu trouxe aqui porque é o que o Fingerhut usa, né? Que eles são os neurocientistas e eles usam. Mas, realmente, do ponto de vista filosófico, acho que é meio tosco falar realmente cérebro percebe. Não, eu não Até sei, porque a essência do debate aqui é mente-cérebro, né? Para eles aqui. Pois é, então, eu não diria que é tosco. Viu, Alexandre? Eu não diria que é tosco, porque tem alguns reducionistas que são bem sofisticados. Agora, se tu quer apresentar a posição não reducionista, daí eu não usaria essa expressão. Sim. A propósito, tem um livro escrito por um Wittgensteiniano, que é o Peter Hecker, talvez um Wittgensteiniano mais importante, vivo hoje, depois do Jonas Tech. o Peter Hecker,
ele escreveu um livro junto com um neurocientista. E é um livro que depois eu coloco a referência na página da disciplina, tá? E é um livro que justamente questiona esse uso que os neurocientistas fazem de expressões do tipo: o cérebro viu, o cérebro percebeu, o cérebro sentiu, né? E ele diz: não pode ser. Esse é um, ele diz, ele considera isso um erro categorial, né? Ele diz assim, porque percepção é um atributo de pessoas. Da mesma coisa que querer, né? Quem quer não é o cérebro, quem quer sou eu que quero, não é o cérebro que quer. Né? Então tem essa discussão aí sobre como é que sobre qual é a maneira mais adequada de falar. Mas a maneira de falar já atrai uma certa concepção, né, metafísica. Esse é o ponto. Sim, claro, com certeza. Buenas, então, a respeito da visão aqui não reducionista, como eu disse, né, atualmente eles têm procurado tomar assim, como objetos de estudos fenômenos que a gente pode dizer que são menos prestigiados no universo acadêmico, né, que poucos pesquisadores se dedicam a pesquisar, porque são mais difíceis de serem construídos, de serem testados, né, envolve também uma questão aí de, enfim, né, até para a carreira das pessoas, às vezes se envolver com determinados temas não pega bem, né, a gente sabe que, por exemplo, na área da neurociência isso é muito forte, né. Na psicologia nem tanto, mas na neuro sim. Então, por exemplo, fenômenos como mediunidade, experiências de quase morte, são poucos pesquisadores que se dedicam. E aqueles que se dedicam é porque também tiveram alguma experiência pessoal relacionada a isso e tem uma motivação adicional. Né? Eu cito muito aqui o Moreira Almeida, que é espírita, né? Então ele tem essa relação com a mediunidade, ele se atirou nesse tema. Mas é difícil que alguém fora de um circuito mais de envolvimento pessoal se dedique a esse tipo de alternativa, né? Então, a perspectiva não reducionista, ela, no campo terapêutico, só para a gente entender assim, né, ela influencia muito as chamadas terapias complementares e integrativas, né, então, aquele panorama da psicologia transpessoal, que eu passei um pouco correndo ali no início, porque também não era o nosso foco, que é o que a gente poderia chamar aí da quarta força na psicologia, ela ainda é influente nessa dimensão, né, no que a gente chama assim de terapias integrativas, alternativas, às vezes a gente usa, né. Então tudo isso está dentro desse campo do não reducionismo. Então, basicamente, assim, o que eles estão interessados é esse debate mente-cérebro, né. Eles começam a falar de experiência religiosa, mas necessariamente acabam caindo nessa discussão, porque para pensar numa consciência acessando uma outra realidade, necessariamente tem que se descolar um pouco do entendimento padrão de que cérebro e mente são a mesma coisa. Então, para a perspectiva reducionista, não faz sentido discutir a relação muito mente-cérebro, né, porque basicamente a mente seriam os processos cerebrais acontecendo. Né, embora se reconheça algumas propriedades emergentes, mas basicamente é um produto do cérebro. E para a perspectiva não reducionista, não. Eles entendem que, olha, a mente parece ser algo distinto do cérebro, esses fenômenos, de alguma maneira, estariam atestando um contato com uma outra realidade. Então, é mais ou menos por aí que eles vão. E de um ponto de vista disciplinar, a gente pode encontrar essas abordagens, assim, nomeadas como, por exemplo, neurofenomenologia, que é uma perspectiva que procurou juntar, né, a fenomenologia com estudos de neurociência. Ela surge ali nos anos 90, com alguns estudos sobre meditação, então pegaram alguns meditadores mais habilidosos, trouxeram eles para o laboratório, tentaram entender um pouco como é que funciona, quais são os efeitos, tivemos muitos experimentos assim, conhecidos nessa época. O próprio Francisco Varela, também, um neurocientista chileno, também muito famoso com essa abordagem. Tivemos depois ali mais adiante a neuroteologia, que surgiu no início dos anos 2000 também, tentando encontrar esse God spot, onde é que seria o ponto de Deus no cérebro, né, que pode parecer a princípio reducionista, mas é um pouco esse diálogo. A própria psicologia transpessoal, que permanece aí de alguma maneira influente, e alguns segmentos do que se chama neurociência da religião, né.
Então, aqui nós temos uma associação direta com esse movimento mais espiritualista e humanista que surge na década de 60, que nós também já comentamos aqui alguns outros autores, né, cuja influência cultural no Ocidente ainda é muito forte, mas não vamos entrar muito aqui nesse mérito, para a gente não se estender. Bom, então, o caso das experiências mediúnicas, ele representa um ponto de interesse para os pesquisadores dessa perspectiva, tá? O Alexander Moreira Almeida, que é um psiquiatra mineiro, que vem trabalhando muito com esse tema, ele trouxe aí uma publicação mais recente, inclusive uma publicação, assim, de impacto internacional, que esse aqui é um livro de 2012, também posso disponibilizar para vocês, que ele diz que nas últimas décadas tem havido um renovado interesse pelo estudo das experiências espirituais, como a mediunidade, principalmente em sua relação com a saúde mental. Então, para ele ficou claro que experiências dissociativas, alucinatórias e outras experiências anômalas, eles usam muito esse conceito, né? Experiências anômalas, são frequentes na população em geral e em cerca de 90% dos casos não estão relacionados a transtornos psicóticos. Algumas das experiências alucinatórias fornecem informações verídicas que sugerem algum tipo de percepção extrasensorial. Então, eles estão muito calcados justamente assim no trabalho de campo que é feito e, enfim, técnicas de survey, né, de análise de casos mesmos, que vão mostrar que essas ocorrências não, muitas vezes, acontecem em contextos não patológicos. Então, de acordo aqui com a Alminhana e a Letícia, né, foi orientanda do Moreira Almeida, do Menezes também, são do mesmo grupo de pesquisa. Também, pois quem tiver interesse pode passar a página do grupo, eles têm bastante material por lá. Eles vão dizer que enquanto as experiências de dissociação patológicas apresentam-se como geradoras de sofrimentos, comorbidades e demais efeitos incapacitantes no indivíduo, as não patológicas apresentam a ausência desses mesmos itens e mostram-se como positivamente relevantes na vida do indivíduo. Então, como é que pode, né, essas experiências, a princípio esquisitas, vamos dizer assim, gerarem efeitos tão positivos? Então, isso é um sinal de alerta que ainda mantém uma perspectiva não reducionista, de certa maneira, viva no debate. E é um elemento que, obviamente, a ciência cognitiva da religião não consegue explicar, por mais que eles estendam a sua análise a muitos fenômenos do contexto da religião, esses itens, por exemplo, acabam passando batido, né? Eles têm a expectativa de responder a isso de uma forma reducionista, mas por hora não há boas explicações. Então, os pesquisadores dessa linha aqui, eles também estão buscando esse substrato cerebral das experiências, mas sem incorrer na simplificação de que a ativação de determinadas áreas do cérebro causam determinadas experiências. Então, eles estabelecem essas correlações, procuram correlações, porque elas de alguma maneira iluminam, né, o entendimento do fenômeno, mas sem tentar incorrer justamente nessa simplificação, né, de que a área X ou Y está gerando as experiências. Então, nós temos o caso também do Patrick McNamara, que é um pesquisador norte-americano, também tem um livro bem importante sobre experiências religiosas, que saiu em 2009. Ele vai dizer que nós não podemos cair na simplificação de argumentar que o cérebro é o causador das experiências religiosas, sendo mais provável a tese de que as experiências religiosas são realizadas por meio do cérebro nos seres humanos, né, tal como alguns reducionistas também dizem, e saber como o cérebro faz a mediação das experiências religiosas pode nos dizer algo sobre as funções potenciais das experiências religiosas. Então, o McNamara não é um não reducionista, assim, digamos, tão radical, né, não chega a tocar lá, vamos dizer assim, no perennialismo, mas ele entende que há funções potenciais importantes das experiências religiosas que precisam ser compreendidas, né? Então, muitos dos não reducionistas, eles têm essa visão de que, pelo menos de um ponto de vista, talvez, de saúde, elas são relevantes. Então, eu classifico eles do lado de cá. Então, com uma postura levemente diferente do reducionismo, McNamara reconhece o papel do cérebro no fenômeno sem restringir as experiências aos eventos cognitivos conhecidos. Então, ele entende assim, ao invés de reduzir a experiência aos fenômenos que nós já conhecemos, ele diz, olha, nós ainda não compreendemos a totalidade, a complexidade das relações do cérebro. Então, ele destaca algumas propriedades das experiências religiosas, ele pega aquelas do James, que nós já vimos, acrescenta mais algumas outras, né? Como, por exemplo, senso aprimorado de poder pessoal
ou mesmo de que se foi especialmente abençoado por Deus. Isso seria também uma propriedade distinta, vamos dizer, daquela do James. Capacidades aprimoradas de teoria da mente, ou seja, ser capaz de, entre aspas, descobrir o que o outro está pensando, né? Nós parecemos ter essa habilidade, algumas pessoas de uma forma um pouco mais eficaz do que outras, né? Mudanças no comportamento sexuais, que do ponto de vista evolutivo talvez fosse esquisito se dizer, mas de certa maneira a gente pode colocar isso no leque das experiências ditas religiosas, entre tantas outras. Ele acaba lá por categorizar cerca de 18 tipos, né, 18 propriedades das experiências. Isso tudo para mostrar como o fenômeno é complexo e ainda mal compreendido. E ele vai dizer ainda que as experiências religiosas, elas parecem estar associadas ao desenvolvimento do self, algo tão caro para a psicologia. Então, em uma sobreposição que pode ser funcional. Então, tanto o desenvolvimento do self quanto a ocorrência das experiências religiosas pode ter aí, do ponto de vista assim, cerebral, uma certa sobreposição. Então, ter experiências religiosas aprimora capacidades mentais superiores e apoia o amadurecimento psicológico. É isso um pouco que ele tem encontrado. E outro pesquisador também que eu trago aqui, que é o Jonathan Haidt, já falamos diversas vezes, já lemos também, né, o psicólogo social. Ele tem um trabalho recente aí junto com outros pesquisadores, junto com o Andrew Newberg, da neuroteologia, que eu falei para vocês, em que eles analisam as chamadas experiências de autotranscendência, né, self-transcendence experience. Então, eles vão dizer que a nossa visão sugere que as experiências de autotranscendência são mais frequentemente associadas a resultados positivos, como bem-estar e comportamento pró-social. E as experiências mais intensas, às vezes, são relatadas entre os momentos mais significativos da vida de uma pessoa. Então, eles estão dizendo ali, esse é um artigo de 2018, né? Segundo eles, um consenso qualificado emergiu de que, de modo geral, o Freud estava errado, né, com essa visão reducionista, e o James estava certo quanto ao potencial psicológico positivo dessas experiências. Então, o Jonathan Haidt faz parte assim, de uma aliança de pesquisadores, não são ligados à psicologia transpessoal, na verdade eles são de outras vertentes, mais tradicionais, mas eles vêm sustentando justamente assim esse potencial psicológico positivo, que seria um indicativo muito forte de que as experiências são interessantes. Esse aqui é um artigo também bem curto, bem bacana, em que eles explicam ali por que estão usando a noção de experiências de autotranscendência, fazem uma revisão da literatura, ele é bem interessante. Um outro pesquisador da área, esse é um médico muito famoso, hoje quando a gente fala em medicina e espiritualidade, o primeiro nome que vem é Kenneth Pargaman, é a maior referência, tem um trabalho na Duke University, tem cursos, diversas atividades, é um pesquisador que produz muito, né, e ele ficou famoso justamente trazendo essa noção de que as perspectivas reducionistas, e aí ele vai direto, né, ele faz bem esse contraponto, elas negligenciam a espiritualidade como motivação irredutível, como um anseio pelo sagrado e como uma dimensão mais elevada do potencial humano. Então, as pessoas são motivadas a descobrir algo sagrado em suas vidas, manter ou conservar uma relação com o sagrado, e, quando necessário, transformar sua compreensão do sagrado. Então, o Pargaman, que é um médico, né, o trabalho clínico dele tem trazido essas evidências da centralidade da religião. E ele desenvolveu, é conhecido por ter desenvolvido o conceito de coping religioso, que é a ideia de que é justamente a nossa capacidade de enfrentar dificuldades da vida através de crenças e práticas religiosas. Então, como é que eu faço esse coping através de ferramentas religiosas? Então, tem diversos... É coping. Coping, desculpe. Coping. Claro, coping. Então, tem diversos estudos inspirados pelo Pargaman, ele é um dos pesquisadores mais influentes mesmo nessa área, que justamente evidenciam, né, que essas influências são altamente positivas da religiosidade para a saúde física e mental das pessoas. Então, ele se identifica como um pluralista, né? Claro, não é um trabalho assim que tenha talvez uma construção filosófica muito densa, né? Não é a área dele, mas é interessante porque ele traz muito resultado da pesquisa mesmo empírica.
E ele se identifica como um pluralista, ou seja, ele reconhece a existência de um ser supremo, mas ele aceita múltiplas interpretações sobre o mesmo. Então, isso seria um pouco diferente de uma posição construtivista, tá? Baseado na ideia de que as experiências seriam meio que ficções úteis, né? Que são experiências que a gente constrói no todo. Ele vai dizer, não, existe de fato, né? Ele vai defender que existe um ser supremo, existe um Deus, mas que existem múltiplas interpretações sobre isso e que sem isso a vida saudável não é possível. E aí, por fim, um outro autor que eu trago, que foi muito influente, ele anda meio fora aí do circuito acadêmico, hoje fazendo um trabalho um pouco diferente, que é o Mário Beauregard, que é um francês. Né, Alexandre, deixa eu só fazer um comentário sobre esse negócio do ser supremo. A minha posição sobre esse assunto é a mesma que a Mariana tem sobre o nosso seminário aqui. Eu acredito num ser supremo, mas cada vez que eu falo sobre esses assuntos, eu fico tentado a dizer também exatamente o oposto. Então, eu acho que tem esse elemento assim que é misterioso, paradoxal e às vezes até incoerente, né? E que aparece nas experiências espirituais e que na verdade é universal. Todas as religiões têm isso, né? Então como diz como é que é o nome daquele cara que eu mencionei na semana passada, o Houston Smith. O Smith, sim. Então ele diz assim, tem camadas, né? Ele chama de camadas da realidade, ou aspectos da realidade, e que então todas as religiões reconhecem o mundo assim corporal, material, depois uma camada anímica, né, de pensamentos e espíritos ou anjos, e depois uma terceira camada assim que seria um Deus pessoal, esse ser, como é que ele fala, ser divino, como é que ele falou aí? Ser supremo, né? Mas por trás disso ainda tem uma outra que é aquilo que aparece, que é o tal que não tem como ser nomeado, né? O tal que pode ser nomeado não é o tal eterno. E que o elemento assim que é inomeável, né? Então no cristianismo tem o Deus Pai, mas tem algo que é inomeável, entendeu? Que não é propriamente Deus Pai e que a gente não consegue representar mesmo. Então ele é irrepresentável, ele de certa maneira é impensável, né? Ele é misterioso e qualquer pensamento sobre ele é incoerente. Então eu penso que tem a gente pode falar, né, sobre esses assuntos, mas apenas indiretamente. Bom, só um comentário, então segue ali. Sim, não, esse é um debate bem interessante. Até tem que te responder o e-mail lá sobre essa questão. Bom, só para fechar aqui então, gente, para abrir, né, a palavra. O Mário Beauregard, então, que é esse pesquisador francês, que tem um estudo com as freiras carmelitas, um estudo de 2007, o Rogério já andou comentando aqui algumas vezes na disciplina, e ele faz diretamente essa crítica ao que ele chama de neuroreducionismo, tá? Que é essa ideia de distinguir mente e cérebro. Para ele são duas coisas distintas. Ele tem um livro chamado Cérebro Espiritual, em que ele apresenta essa hipótese. Hoje ele está mais ligado assim a um segmento de cursos alternativos, consultorias, coisas assim, né? Não tem muito mais um trabalho acadêmico, mas esses trabalhos dessa época aqui foram influentes. Então ele diz o seguinte: com o surgimento da autoconsciência, da autogestão e das capacidades metacognitivas, a evolução nos permitiu moldar conscientemente e voluntariamente o funcionamento dos nossos cérebros. É isso que ele entende, que há uma ascensão da mente sobre o cérebro. Então, essas capacidades avançadas permitem que sejamos guiados não apenas pela sobrevivência e reprodução, mas também por um conjunto complexo de percepções, objetivos e crenças. Então, a gente vê aqui a atualização daquele modelo lá dos anos 60, por exemplo, do Abraham Maslow, da pirâmide das necessidades, né, em que ele vai dizer que para entender o ser humano, a gente tem que entender esse conjunto piramidal de necessidades, as necessidades mais básicas e depois as necessidades mais subjetivas. Então, é uma certa maneira, uma atualização desse movimento. Por exemplo, ele diz, os valores éticos associados a uma dada tradição espiritual ajudam certas pessoas a controlar seus impulsos emocionais e se comportar de maneira altruísta. Neste caso particular, a consciência moral substitui a programação inata
como regulador comportamental, né? Então, essa intencionalidade da consciência para eles é fundamental, né? E ela permite a emancipação dos chamados genes egoístas, dos ditames primitivos do cérebro dos mamíferos. Então, essa turma aqui, eles estão muito ligados a um movimento também aí chamado Movimento por uma Ciência Pós-Materialista, também que é um movimento alternativo aí de cientistas desse segmento. Enfim, que estão entendendo assim, olha, o materialismo fez algumas promessas que não se cumpriram, ele não explicou os fenômenos como pretendia explicar, então é o momento de surgir, digamos assim, uma ciência renovada que procure ir além disso. Como eu disse, é um movimento marginal, óbvio, né, mas eu acho interessante essa tensão, e acho que é isso também que faz a ciência ser a ciência, né. E só em termos de conclusão aqui, né, gente, nós temos, então, quantidades versus qualidades na definição das experiências religiosas. Eu acho que é isso que fica, né? Nós temos uma amplitude de variedades de experiências e de intensidades de experiência. E todos esses pesquisadores estão tentando achar a justa medida para trabalhar variedades e intensidade, né? Os não reducionistas não deixam de reconhecer que algumas experiências religiosas mais ordinárias podem ser explicadas de uma forma, talvez, reducionista, né? Mas o que eles não aceitam é que a totalidade do fenômeno religioso seja reduzido a isso, porque existem fenômenos anômalos que não nos permitem fazer isso. Então, a perspectiva reducionista, ela abriu novas possibilidades de estudos do ponto de vista teórico-metodológico, né, sem dúvida nenhuma, nos permitindo classificar os fenômenos com mais precisão. No entanto, suas explicações parecem sempre se referir à classe de experiências mais ordinárias, deixando em aberto uma explicação mais consistente sobre as experiências mais raras e especiais. E a perspectiva não reducionista, ela faz esse apontamento, mas ela, pelo menos por enquanto, não me parece passar no que seria um teste evolutivo, né? Ela mapeia algumas experiências, oferece algumas teorias a respeito, mas não consegue, talvez, casar isso dentro de um entendimento de como a nossa mente evoluiu. E é um pouco isso que eu estou tentando fazer com o meu trabalho da tese, né? Então, e agora, né, o problema da evolução da mente parece nos oferecer algumas pistas para entendermos melhor as experiências religiosas. Então, eu vejo aí 3 caminhos a serem explorados, né? Um é a discussão sobre os diferentes tipos de atenção do Ian McGilchrist, que nós vimos aqui na disciplina, que pode nos ajudar, talvez, a iluminar isso. A ideia de como a intencionalidade evoluiu, do Michael Tomasello, que nós vimos aqui também. E uma discussão outra que também, para mim, está dentro disso, que é a ideia de sentido, de simbolismo e de sacralidade. Então, hoje a gente vê aqui tanto o Jonathan Haidt, que nós citamos, o próprio Jordan Peterson tem um trabalho forte nesse segmento, o Sam Harris, né, que uma linha distinta. Os dois aqui têm muitos debates. De pensar como é que nós construímos sentido, né? Como é que nós tornamos determinados objetos sagrados, né? O que são efetivamente esses símbolos. Então, me parece que aqui nós temos 3 caminhos para explorar. Então, acho que é isso, Rogério. Paro por aqui, me estendi um pouco, mas era bastante coisa. Obrigado. Tá bom, ótimo, Alexandre. Nós aqui agradecemos. Então, vamos fazer uma rodada aí de discussão. Não sei quem quer começar. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta para o Alexandre? Tássia, fica à vontade, tá? Se tu quiser dizer alguma coisa. Vou ficar apenas como ouvinte. Parabéns aí, Alexandre, pela apresentação. Tá bom. Wilton, Vinícius, Isaac, Mariana, Marcelo. Bom, vou começar então, já que ninguém entendeu o start aí. Obrigado, Alexandre. Eu gostei muito da apresentação e do texto também, porque principalmente de uma perspectiva mais pessoal minha, de que eu já estava querendo aprender mais sobre ciência cognitiva da religião. E é uma leitura já que eu fazia mesmo antes da graduação, mas sem entender nada, né? Porque eu não tinha o arcabouço necessário para entender o que eu estava lendo. Então agora eu consigo retomar esses estudos e ter uma compreensão melhor também. Achei muito informativo, porque é um apanhado mesmo, como tu disse, dos 30 anos aí
das ciências cognitivas da religião. Então, de novo, agradeço aí pela introdução que tu nos deu. Eu tenho algumas perguntas. Eu vou fazer uma que talvez seja mais simples de fazer, que tem essa discussão, esse debate entre a ciência cognitiva da religião e outros modos de lidar com a religião, né? Que tem a parte descritiva, interpretativa, e a ciência cognitiva da religião visa explicar a religião, os fenômenos religiosos e tal. Queria saber, uma pergunta mais filosófica mesmo, se os cientistas cognitivos da religião têm uma teoria da explicação. Vocês chegam a desenvolver uma teoria da explicação? Obrigado, Vinícius. Cara, na verdade existem teorias assim concorrentes, tá? Eu tentei trazer ali algumas que eu considero principais, né? A teoria da hiperdetecção, a teoria do teísmo natural. Nós temos também o trabalho do Porcher, né, que foi orientando o Paulo Faria, que faz também uma boa revisão de ciência cognitiva da religião. Não sei, acho que tu estivesse na palestra dele, não me lembro, uns 2 anos atrás. Sim, eu cheguei. Que ele também fez um apanhado ali das diversas teorias, né? E o que a gente percebe é isso, assim, é um campo que está crescendo muito, está incorporando muita gente, mas ainda não tem, digamos, uma teoria mais coesa, né? O que tem são teorias concorrentes, mas que caminham numa mesma direção. Eu não saberia, assim, fazer essa identificação. Eu descobri um outro pesquisador, eu acho que ele é ligado, talvez, à Federal Fluminense, que está fazendo um trabalho especificamente sobre ciência cognitiva da religião. Eu até vou buscar esse nome, vou compartilhar contigo, que tu tens interesse, porque ele está fazendo essa relação da filosofia, e ele está analisando filosoficamente mais por dentro a ciência cognitiva da religião, tá? Eu venho, na verdade, do campo transpessoal, embora hoje esteja rompendo com ele, mas é a área que eu venho, né, nos últimos, assim, nos 20 anos, desde a minha adolescência, é o campo onde eu fui criado, tanto das terapias alternativas, quanto, enfim, desse debate mais do movimento Nova Era, então esse é meu chão. A ciência cognitiva da religião eu comecei a conhecer nos últimos 2, 3 anos, mas eu vou trazer essa referência aí, porque acho que a gente precisa se aprofundar, né, e, enfim, querendo ou não, são muito influentes. Tá, ok. Obrigado, Alexandre. Eu não sei, Vinícius, ele respondeu a tua pergunta, eu não sei se eu entendi. Ele falou que não... Não, eu digo assim que não há uma teoria padrão, tá? São teorias concorrentes que convergem numa mesma direção, mas hoje eu não consigo identificar, assim, uma explicação padrão. O que a gente tem são explicações de pequenos fenômenos, né? Era isso que tu estava perguntando, Vinícius? Não era, mas eu ia deixar Desculpa, assim. Então. Desculpa, então, não entendi. Não era, mas eu ia deixar assim, não. Eu ia seguir para outra pergunta, para não ficar muito Não, por tempo. favor, Vinícius, vamos lá. Se eu não souber, o Rogério socorre aí. Não, o que eu quis dizer por teoria da explicação é não as explicações que os cientistas cientistas cognitivos da religião dão, não são as teorias que eles dão, mas sim o conceito de explicação mesmo, o conceito abstrato de explicação, e não a hipersensitividade para detectar agentes, ou até a ideia de que as crenças religiosas elas se transmitem porque elas são minimamente contra-intuitivas, mas não as teorias que eles desenvolvem para explicar a religião, mas o que é explicação para eles, o que é explicar. O que é uma explicação científica. Perfeito. Essa era a minha pergunta. Esse é um debate mais de filosofia da ciência, né? Esse é o lugar onde acontece essas discussões, não tanto nas ciências cognitivas. Acho que não conheço ninguém que discute isso. Eu sei que o Macaulay tem um livro falando sobre... O nome do livro é Fundações Filosóficas das Ciências Cognitivas da Religião. Então, eu pensei que poderia ter algo nesse estilo. Não, realmente, o Macaulay é o filósofo do grupo, tá? Ele é o cara que dá essa tônica, então é nele que a gente busca isso daí. Tem um artigo dele na revista da Unicinos, que o Porcher organizou, saiu em 2020, que eu acho que tem algumas coisinhas, essa publicação que tu falas, mas realmente ali é a fonte para buscar isso. Os demais, na verdade, não fazem essa discussão, porque são psicólogos, neurocientistas, antropólogos, vamos dizer, dos mais proeminentes pesquisadores, o ligado à filosofia é ele mesmo.
Então tá, obrigado, Alexandre. Vou fazer só mais uma pergunta e era isso. Mais ou menos a mesma crítica que o Rogério fez ali sobre a metáfora do cérebro percebe, só que no meu caso é do cérebro produz, que eu não sei se é uma... De novo, né? Não sei se é uma boa metáfora para o reducionista. E ligado a isso, teve uma parte do que tu falou ali que eu achei talvez estranho, mas talvez seja por ignorância minha, de que os reducionistas dizem que certos módulos causam a experiência religiosa. Módulos, eu que estou falando módulos por causa que eles, esse programa de pesquisa das ciências cognitivas da religião é baseado no representacionalismo, né? Então, por isso que eu estou falando em módulos aqui. Eu acho estranho porque eu não sei se está sendo preciso o suficiente aqui dizer que os reducionistas querem dizer que certos módulos causam a experiência religiosa. Me parece muito mais que eles querem desenvolver pesquisas envolvendo as características subjacentes que serviriam de recipiente para a religião, para os fenômenos religiosos, para a experiência religiosa. Eu lembro que, se não me engano, é o Barrett que tem uma analogia do que ele quer dizer com a religião ser natural, que a religião é tão natural quanto linguagem é natural para a gente, que a gente tem mecanismos subjacentes que fazem a gente conseguir desenvolver a linguagem. Então, seria nesse mesmo sentido que a religião é natural. Em contrapartida, por exemplo, andar de bicicleta, que tu precisaria de um esforço maior. Que andar de bicicleta não é intuitivo, assim como religião, e falar uma língua seria intuitivo. Então, minha questão é mais nessa parte precisa aqui de que os reducionistas estão dizendo mesmo que certos módulos causam experiência religiosa, eles estão mais desenvolvendo características subjacentes que serviriam de recipiente para a religião. Sim, Vinícius, tu tá correto, tá? Eu me expressei mal ali. Na verdade, são vertentes reducionistas mais antigas, que tinham essa teoria mais de módulos de causação mais direta, área lobo-temporal e outras, né? Isso realmente com a ciência cognitiva da religião deixa de existir, tá? Eu realmente me expressei mal, isso aí precisa ser ajustado. Na verdade, eu até uma semana atrás estava com uma outra forma de pensar esse debate, aí resolvi dar uma mudada, então acabei não dando muita atenção a esses elementos mais particulares, mas sem dúvida está correto. Essa é a leitura que tem que ser feita, tá? Tá. Tá bom, então. Era isso, então. Obrigado, Alexandre. Valeu, Carol. É bom, a palavra está à disposição. Sei, Wilton, Isaac, Marcelo, Mariana. Vocês estão aí? Eu estou. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Desculpa, eu esqueci o nome do Alexandre. Alexandre, eu trabalho, no início da minha pesquisa, eu trabalhei com o movimento negro brasileiro, o Congado, que é muito forte aqui em Minas, né, que tem o Sagrado, o Profano. E eu usei muito o Eliade nesses trabalhos, assim, que desembocou depois no meu projeto de pesquisa sobre desenvolvimento, desobediência civil e o movimento negro norte-americano, mas também tem traços do movimento brasileiro, esse processo todo, que também foi objeto de estudo da questão espiritual do Martin Luther King. E assim, é um trabalho que eu estou desenvolvendo também, sabe? Que é muito rico, teve que ter parado agora por causa da pandemia, porque essas festas, né, da manifestação cultural, que é uma manifestação cultural, mas também sagrada para o movimento negro, é muito rica, mas como tem aglomeração, a gente meio que deu uma parada. Mas a minha pergunta como que você vê a importância de Eliade nas ciências da religião? Porque é um autor que eu uso muito nos meus textos, assim, e eu gostaria que, se você pudesse explanar um pouquinho mais sobre isso, que você cita lá no início da sua apresentação também. Obrigado. E gostaria de parabenizar, eu adorei seu texto, eu vou fazer uma releitura, porque eu acho que depois da sua apresentação me deu um outro entendimento, né, acerca do seu texto, então eu vou ler de novo. Mas parabéns, tá bom? Tá bem, obrigado, Isaac.
na sequência aí, eu acho que daqui mais um mês ou dois eu vou estar com o texto mais bem alinhado, tá? Porque alguns autores ali provavelmente vão cair, tem autores novos que eu tenho que trazer, e aí conforme eu evoluir esse texto, eu também vou disponibilizar daí para vocês, enfim, para quem tiver interesse, né? Porque faltou bastante coisa para ser colocada, então tem que fazer uma triagem ali mais, enfim, mais fina, né? Do que fica, o que não fica. No caso do Eliade, sim, ele é uma grande referência, essa ideia de pensar o sagrado como uma estrutura da consciência humana, né? Assim, diferente do Otto, que talvez via o sagrado como uma coisa em si, eu acho que o Eliade conseguiu entender que não dá para pensar sagrado sem pensar o profano, porque os dois elementos eles são fundamentais, eles estão presentes no que a gente chamaria, no que ele chamou, né, de uma estrutura da consciência humana, que é um pouco a forma como o Jung também enxerga, né? Ou seja, nós temos esses elementos, vamos dizer, da consciência transcendente, mas nós temos essa noção de escuridão que nos acompanha. E eu citei ali no final o Jordan Peterson, porque é um autor no Maps of Meaning, que é um livro de 2001, que aí influenciou depois a obra posterior dele, que talvez é o livro mais acadêmico. Ele vai justamente se deter nessa noção de que não dá para a gente pensar experiência religiosa fora dessa relação de bem e mal, e eu cada vez mais tenho me voltado a pensar nessa importância, né? Não mais de experiências puras, mas de como esse processo relacional de luz e escuridão, eles acontecem, tá? A tendência é que eu agora vá mais justamente nessa direção. Releia o Eliade e os autores que estão pensando nessa relação, para fugir um pouco desse modelo transpessoal que eu considero que, de alguma maneira, cria um certo narcisismo da experiência, tá? Ao relegar essa dimensão do profano, talvez vamos dizer assim, ao descartar isso como uma parte fundamental que nos permite distinguir as experiências efetivamente sagradas das que não são sagradas. Então, fazer esse balanço entre o que é e o que não é sagrado, eu acho que é extremamente fundamental. Nem toda experiência religiosa é uma experiência, vamos dizer assim, propriamente religiosa, tá? No sentido de que ela te dá acesso a uma outra realidade, mas é preciso conseguir distinguir uma coisa da outra. Eu sei que isso é uma questão muito delicada de se falar, mas eu acho que não dá para pensar a experiência religiosa sem a relação sagrado versus profano. Mas, então Alexandre, é preciso voltar no Jung, no Eliade e na... Desculpa. Eu não sei se eu estou entendendo bem o que tu está sugerindo, porque quem é que nega isso? Quem é que nega que haja essa distinção entre sagrado e profano? Eu não conheço ninguém que negue isso. Não, para a ciência cognitiva da religião isso não seria um elemento, porque a estrutura da consciência humana não passaria por essas instâncias, né? Mas o pessoal das ciências cognitivas, eles não negam que as pessoas tenham experiências religiosas. Eles não negam que as pessoas experimentem algumas coisas como sendo sagradas para elas. O que eles dizem é que isso é um produto da mente, ou do cérebro, enfim, eles tentam reduzir isso a outras coisas que são, sei lá, psicológicas, ou até fisiológicas, ou sociais, ou morais, né? Mas a experiência mesmo, quando o Eliade faz essa distinção, ele não está falando assim de uma distinção das coisas em si mesmo, ele está falando de tipos de experiências diferentes, né? Maneiras que as pessoas têm de ver o mundo. Então, tem, por exemplo, naquele livrinho Sagrado e o Profano, que ele faz essa distinção, ele diz, olha, tem uma maneira de discriminar o espaço, o tempo, os eventos na vida, a história, né, pessoal? Tem uma maneira que é religiosa, em que alguns locais, alguns momentos do tempo, alguns eventos aparecem para nós como sendo sagrados e, portanto, mais importantes do que outros, né? Então, por exemplo, no tempo, e ao contrário da maneira física de descrever a realidade, em que os momentos do tempo são todos iguais, o espaço é homogêneo, enfim, não tem assim um dia privilegiado em relação a outros dias do ponto de vista físico, mas do ponto de vista do calendário cristão, hindu, do calendário judeu, tem alguns dias que são privilegiados, são dias santos, né?
E aí, enfim, então tu entende, eu não estou vendo assim, eu não acho que ninguém negue que haja experiências de tipo diferente. A gente pode experimentar o espaço, o tempo, os eventos da vida de maneira espiritual e religiosa, ou não. E o argumento do Eliade naquele livro é que mesmo as pessoas que, mesmo nas sociedades laicas em que a religiosidade oficial já assim, perdeu força, as celebrações sagradas foram também laicizadas, então a estrutura permaneceu igual, né? Então, tu tem, assim, celebrações aqui no Brasil do 7 de setembro, sei lá, Proclamação da República, coisas assim, né? Que não são celebrações de tipo religiosa, mas elas têm estrutura, né? Elas dizem, essa data aqui, ela é mais importante do que as outras para o nosso país. Ou assim, quando as pessoas comemoram aniversário, ou fazem baile de debutantes, ou comemoram aniversário de casamento de 20, 30 anos, 50 anos, isso tudo tem, ou mesmo cerimônia de casamento, né? Tudo isso tem, são datas especiais, né? Que as pessoas dizem, essa data aqui é diferente de todas as outras. Então, isso não é uma experiência, digamos assim, física do tempo e do espaço, mas é uma experiência de tipo sagrado, só que agora num vocabulário profano, né, laico. Mas a experiência continua ali. Então, mas eu acho que os pessoal da ciência cognitiva não nega isso. A questão para eles é como explicar isso, né? E eles explicam isso em termos não de como a realidade é, não é algo que a gente percebe, mas é algo produzido pela cultura, pelos mecanismos do corpo e da mente que foram gerados pela evolução biológica da nossa espécie, assim por diante. A questão é se o sagrado, se a gente vai ter uma visão atribuicional como sagrado, algo que eu atribuo e que todas as culturas, nesse sentido, sim, né? A ciência cognitiva da religião não nega. A questão é qual é a importância, a relevância que esse sagrado tem, né? De uma realidade em si ou uma realidade atribuída. E aí é nesse sentido que eu me refiro, né? Enfim, ele é uma estrutura da consciência humana, como Eliade fala, mas o que exatamente isso significa? Né? Ele é algo que a gente usa para classificar e categorizar, como pensava o Durkheim, para categorizar as coisas do mundo, e aí no sentido de um mundo mais secular nós vamos sacralizar outros elementos, né? De fato isso existe, mas será que sagrado e profano é apenas isso, é apenas uma atribuição que nós fazemos, ou se ele se remete a realidades efetivamente, né? Pois é, vamos ver essa discussão de fundo. Vamos ver e aí esse que é o... Se a nossa mente é assim, a gente não tem como deixar de ver as coisas dessa maneira, né? Então a gente nem tem como saber se a realidade é assim fora da nossa mente. Porque qualquer coisa que a gente veja vai se apresentar para nós dessa maneira. O professor, eu fiz a pergunta porque, como você citou da questão do Eliade lá do sagrado e profano, ele tem essa teoria, né, que não distingue e tal, mas eu vejo isso, acompanhando esse estudo do Congado, na prática do cristianismo, que existe o sagrado e profano. O que por exemplo, o que é sagrado de uma matriz africana, da religião africana, não se aceita dentro do cristianismo, e o que eles têm que moldar para, por exemplo, fazer a dança do Congado, a apresentação deles dentro da Igreja do Rosário, por exemplo, que Nossa Senhora do Rosário é a matriz deles, né? O canto, o lamento. Né? Quando você ouve um congadeiro cantar o lamento a Nossa Senhora do Rosário, da prisão, do martírio dele, das punições, né? E como isso tem que ser moldado para ser apresentado no cristianismo, né? E como isso tem sido moldado ao longo do tempo. Ela veio de uma raiz africana, de uma religiosidade, uma espiritualidade africana, mas que foi moldada ao molde do cristianismo branco europeu. Então, quando eu li esse livro, e agora estou falando, me reafirma isso, esse sagrado e profano, na prática, na teoria ele é uma coisa, mas quando isso é jogado especificamente no campo das religiões de matriz africana, como isso tem que ser moldado. E por isso a minha pergunta, como que ele vê isso? Como que o Alexandre vê isso? Porque isso para mim é muito nítido, né? Rituais que os congadeiros fazem na rua, eles não podem fazer dentro de uma igreja, e sendo que tem a festa do Congado, a Nossa Senhora do Rosário. Então isso para mim às vezes fica uma incógnita e eu fico pensando, mas qual seria
meio termo para isso, sem desrespeitar o cristianismo, né, porque eles têm os valores dele, mas também sem desrespeitar essas religiões de matriz africana. Sim, aí tem uma negociação, né? Que a gente está... Claro, cada religião Mas, tem então, essa... mas nessa negociação, até que ponto um é sagrado e até que ponto um é profano? Porque essa é a minha grande questão, porque para o cristianismo profano, por exemplo, dançar Sim, dentro mas de é uma que... igreja barroca, toda tradicional, isso não pode. Você tem uma Sim, dança africana não, e tambores. Mas, por exemplo, isso não é profano para uma religião de matriz africana. Então, até que ponto isso? não, eu acho que com certeza tem muitas variações, assim, culturais, né? Tem variações até pessoais, né? Tem algumas pessoas tomam algumas coisas como sendo sagradas para elas e outras pessoas não. E isso varia de grupos para grupos, varia de período histórico para período histórico, de uma cultura para outra, de uma religião para outra. Né? Então, com certeza tem isso. Mas o que esses autores, tipo o Eliade, tentam mostrar, e o Houston Smith, o William James, eles tentam mostrar que tem alguns elementos que são recorrentes nas diversas religiões, né? Que eles formam, digamos assim, que eles mostram. Então, por exemplo, todo mundo que há algum aspectos da realidade que são sagrados, todas as religiões reconhecem, né? Embora haja variações sobre quais exatamente são esses aspectos. Que haja um aspecto da realidade que seja espiritual ou invisível, ou que seja do além ou do outro mundo, enfim, todas as religiões, que seja diferente desse que a gente experimenta cotidianamente, todas as religiões reconhecem, embora elas descrevam isso de maneiras diferentes. Elas dão estatutos diferentes a essa realidade. Então, isso também é comum, né? Agora, tem diferenças sobre exatamente quais são os atributos, qual é o tipo de interação, qual é o estatuto moral e ontológico desse outro mundo, né? Isso tudo varia. Me parece que nesse caso também essa distinção aí ela passa por que elementos estão sendo sacralizados, né? Elementos mais transcendentes, talvez no caso do cristianismo, ou elementos mais imanentes, né? O uso do corpo, da dança no espaço do religioso. Então, essa realmente é um debate, entende? Não, é que o problema é que a gente não tem como... Qualquer experiência que a gente tenha disso vai ser uma experiência corporal, física, concreta, histórica, né? Então, é que entra enfim, é um assunto complexo, né? Porque tu tem alguns elementos, assim, que parecem, que sugerem, pelo menos do ponto de vista da religioso, que se apresenta ali algo que não é puramente material, mas é espiritual, algo diferente. Mas ele se apresenta sempre de maneira concreta, física, histórica, encarnada. Então a gente tem essas diferenças, né? Mas deixa eu passar a palavra aqui, o Wilton e depois o Marcelo. Entrando na pergunta do Isaac, eu acho, né, da observação dele, eu estudo praticamente a experiência religiosa, a experiência com o sagrado, independente de um julgamento do sagrado, entendendo que o indivíduo que tem a experiência, se ele diz que é sagrado, para ele, aquela experiência tem esse significado. Então, e eu observo muito, talvez, o exemplo dele, de uma religião africana e a religião cristã, dentro do budismo, nas várias linhas do budismo, não é? Então, para alguma determinada linha, um determinado procedimento não é, digamos, possível, não é? E aí, então, bem, me parece isso que você falou, né, Rogério? A negociação entre a Igreja Católica, nesse exemplo, e a Igreja, não sei qual é o nome, Igreja Africana, umbandista, enfim, né? Mas ambos os rituais, eles têm, eu acho que aí o Eliade, ele mostra, né? Eles têm componentes de algo solene, de algo
o espaço não é um espaço qualquer, né? O espaço da dança, talvez aqui, não um espaço físico, mas um espaço de acontecimento, né? O tempo também, no sagrado ele tem um tempo que é o momento presente aqui, não é? Então, eu acho que tem duas discussões, entender uma determinada experiência como sagrada, né, ou possível nas linhas religiosas do budismo, né, e a negociação entre pensamentos diferentes do entendimento do que é o sagrado, ou do que como é que esse sagrado se expressa num culto, ou enfim, não sei se ficou claro, assim, mas eu só pensei nesse sentido, né, que o sagrado, ele tem características próprias, e é dado principalmente para o indivíduo que tem experiência, pode ter uma experiência religiosa, experiência sagrada, numa relação minha com uma pedra, com uma árvore, não é? E aí eu não sei como é que a Igreja Católica entenderia isso. Bom, aí eu acho que tem que haver uma negociação, e normalmente a pessoa mais saudável, ela procura entender o outro lado, ela não fica presa aos seus preconceitos, aos seus conceitos, né? A pessoa mais, aí pensando em termos de saúde mental, eu vou tentar entender o que é que o outro está me dizendo, ele está me dizendo que está tendo uma relação sagrada, né? Uma relação com o divino, com uma pedra. Então, o mais saudável, acho que faz a concessão. Então, ótimo. Marcelo, tu queria falar também? Gostaria de parabenizar o Alexandre aí pela pesquisa dele. Achei muito bom o texto e a apresentação, como o Isaac falou também, trouxe mais luz assim, para o nosso entendimento do texto. E eu acho que uma coisa que me chamou a atenção na leitura e que ficou bem claro também na conclusão do Alexandre é a diversidade das experiências espirituais, né? Que talvez o reducionismo seja mais eficaz para explicar acontecimentos mais, digamos, mais corriqueiros dentro das religiões, ou menos. E talvez em eventos mais, acontecimentos mais. Que eu também não sei qual seria exatamente o critério para a gente determinar isso, né? Se uma experiência de meditação mais profunda, se comparada com uma experiência mediúnica, se dá para pensar em graus de profundidade, ou não sei. A dúvida que eu fiquei assim, no texto, pontual, é que no momento do texto, até acho uma citação do Moreira, do Moreira Almeida, que falou que a mediunidade seria um tipo de assim, experiências mediúnicas fornecem um corpo grande e diversificado de evidências empíricas que sugerem fortemente uma visão não reducionista da mente. Eu não entendi por que a mediunidade teria essa peculiaridade, né, diante de das outras manifestações, experiências religiosas. Então, gostaria que o Alexandre esclarecesse para mim, porque assim outra atividade outra experiência que é citada também no texto é, por exemplo, de andar em brasas, né, de alguma, eu não lembro exatamente qual era a manifestação religiosa, mas que havia uma atividade coletiva em que algumas pessoas andavam em brasa e tal. Então, me parece ter uma gama tão diversa de possibilidades de experiências religiosas. E eu também, além dessa pergunta pontual, eu queria saber se existe no estudo do Alexandre algum estudo que pegue uma experiência particular e tenha uma visão dessa experiência não reducionista e reducionista, assim, de uma forma mais pontual, né? Focando em uma experiência somente e não nesse universo que eu fico meio perdido quando eu penso assim, a diversidade de possibilidades de um evangélico que fala em línguas na reunião, do outro religioso que entra em um transe a partir da dança, do outro religioso que entra em uma meditação profunda.
eu fico meio perdido no universo de tantas possibilidades. Então, só resumindo aqui, queria que a Alexandre falasse por que a mediunidade teria essa capacidade de contrapor a uma visão reducionista da mente, se isso é uma peculiaridade da mediunidade, por quê? Obrigado. Tá certo, obrigado, Marcelo, obrigado. Essa citação da mediunidade e a sua importância, ela tem que ser pensada na relação com as experiências que a ciência cognitiva da religião está trazendo, tá? Não é que eu queira com elas desmerecer outras experiências religiosas, vamos dizer assim, de, entre aspas, alto nível, tá? Mas quando eu trouxe ali, e o Moreira Almeida fala isso, é no sentido de que as experiências mediúnicas, elas são tão coesas, são tão consistentes, elas trazem um dado que é tão... que impossibilita tanto o pesquisador fazer de conta que não está vendo aquilo, ou dar uma explicação superficial, que elas acabam se impondo no debate. Então é nesse sentido, porque é difícil ter casos de experiências que tu não consiga, talvez, recorrer a uma explicação não reducionista, né? E as experiências de mediunidade, até onde me parece, não há nenhuma explicação. A explicação dos reducionistas, ela é assim, olha, de fato, parece existir esse fenômeno, nós ainda não sabemos o que é, mas nós vamos chegar até a explicação. Então, isso é o máximo que eu percebo que eles conseguem dizer a respeito disso. Já outras experiências, eles até aventam algumas hipóteses, né? Então, a mediunidade, ela é muito forte, muito consistente, porque ela é, do ponto de vista assim, populacional, tu consegue encontrar muitos indivíduos que relatam as experiências, ela possui uma mesma estrutura, ela se refere a elementos muito... ela tem um grau de objetividade muito alto, é nesse sentido, sabe? Então, por isso que ela é trazido como um caso que realmente paradigmático, né? Que derruba teorias e perspectivas contrárias que não a acolham. Então, é nesse sentido. Mas, Alexandre, mas eu não sei se eu acho que o Alexander Moreira Almeida está sendo muito otimista ali, viu? Porque esses estudos aí são muito contestados também, né? Enfim, e os estudos assim, e vários de estudos que foram feitos sobre mediunidade não deram resultado nenhum, né? Então, sim e não. Eu entendo também o que o Marcelo está falando, eu acho bem colocado. Eu acho que tem outros trabalhos, assim, outras áreas de estudos, né? Como, por exemplo, estudos sobre meditação, ou estudos sobre yoga, ou estudos sobre experiências de quase-morte, ou estudos sobre experiências místicas, que não são propriamente de tipo mediúnico, e que são tão ou mais fortes quanto esses aí que o Alexandre está mencionando. Eu penso que... eu não sei, aquela citação ali do Alexander, eu não acho que seja muito representativa sequer do pensamento dele. Eu acho que tem que cuidar, tem que qualificar um pouco ali, viu? Se tu vai pegar outros textos do Alexander, ele diz, tem isso, tem aquilo, ele é mais ponderado. Eu acho que não dá para aceitar assim tão facilmente o que ele está dizendo ali, tá? Não, de fato há uma contraposição à qualidade dos estudos, e geralmente a crítica feita é essa, né? Não é uma crítica assim de explicar o fenômeno da mediunidade sobre um outro viés, é dizer esse estudo aí é um estudo enviesado, e sim, de fato ele reconhece isso, né? Que muitos estudos são estudos, vamos dizer, limitados, né? E isso até é bastante recorrente no campo não reducionista, né? O pessoal costuma falar isso, né? De que é difícil tu montar um experimento muito bom, e que há muitos experimentos, sobretudo os mais antigos, que são experimentos limitados. Mas eu me refiro à mediunidade enquanto fenômeno mesmo, né? Um fenômeno que a gente não pode passar ao largo. Talvez outras experiências... Claro, a experiência de quase-morte também é um outro exemplo, né? É uma experiência que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Porque é uma experiência muito contundente, com muitos relatos, ela aparece com frequência, são diversos indivíduos que relatam ter... ela não apareceu de um dia para a noite, né? As experiências de mediunidade estão aí sendo objeto de estudos desde o século XIX. Então, é algo que já, de certa maneira, enquanto objeto, já construiu um espaço próprio, né? Então, é nesse sentido, claro, ele, por ser, assim, ligado ao campo espírita, ele tem essa expectativa, né, maior, sem dúvida. Aí tem essa particularidade dele enquanto pesquisador. Mas, sem dúvida, a gente pode pegar outros fenômenos que também são impactantes e que poderiam
que eu acho que gozam desse mesmo status, né, de experiências anômalas, como eles chamam, né? Sim. Bom, não sei, Mariana, tu quer falar alguma coisa? Pode ser, eu tenho... Vamos ver se eu consigo fazer a pergunta, assim. Eu gostei bastante do texto, achei ele bem claro e uma boa introdução, como acho que foi o Vinícius comentou, assim, para o assunto, achei muito interessante. Eu fiquei curiosa a respeito daquele... Tem uma parte ali para o início do texto que tu fala em, digamos, uma separação, ou várias separações diferentes desse campo em dois lados, né, que são, assim, mais ou menos depois sistematizados em reducionista e não reducionista, mas eu fiquei curiosa sobre esses outros polos, tipo construtivista, perennialista, subjetivista, objetivista, de pesquisadores que acreditam ter uma função evolutiva ou que não tem nenhuma, ou que tem uma função social ou não, e essa ideia de que o cérebro produz as experiências ou que a pessoa, então, no caso, experimenta. E aí eu fiquei... eu queria saber se tu acha, assim, tendo, obviamente, uma noção muito maior do campo, assim, da literatura, se esses pares de, digamos, se essa divisão se sobrepõe, né? Se o subjetivismo e objetivismo se sobrepõe a ideia de reducionismo e não reducionismo, ou de construtivismo e perennialismo. Eu não sei se dá para entender a pergunta? E se tem uma espécie de mínimo denominador comum entre eles, assim. Ou seja, assim, se não poderia haver uma espécie de, digamos, um subjetivista que seja não reducionista, ou algo nesse sentido. Sim, obrigado, Mariana, obrigado. Pois é, essas classificações, elas são bem complexas de fazer, né? Até o Rogério estava comentando isso comigo, que às vezes essas divisões, elas têm um caráter meramente didático, mas quando a gente vai olhar a coisa por dentro, às vezes é difícil sustentar. Eu entendo, assim, tenho a convicção de que existam esses dois lados. Agora, claro, entre os dois pontos extremos, há uma miríade de argumentos e construções que pegam um pouco de cada lado. Muitos desses autores que eu trouxe aqui são assim. O Jonathan Haidt não tem relação nenhuma com perennialismo, o movimento transpessoal, nada, né? Ele é um cara do mainstream, que apenas está dizendo que, enfim, né, está encontrando alguns indícios ali que apontam naquela direção. Então, a grande maioria deles não está situada nos pontos extremos. Essa discussão mais extremada é uma discussão que se deu ali antes dos anos 90. Né? Agora, nesse novo contexto de colaboração interdisciplinar, de novas metodologias, de um campo mais constituído da entrada da neurociência, que acaba, às vezes, sendo, né, querendo ou não, assim, um balizador para aquilo que a gente afirma ou deixa de afirmar. Então, esse campo meio que convergiu ao centro, vamos dizer assim, tá? Então, essas diferentes formas de categorizar, elas acabam também variando do local de fala, vamos dizer assim, do pesquisador. Tu vê ali que, por exemplo, o Bush, que é do estudos da religião, ele não estava pensando em neurociência, né? Então ele fala em perennialismo e construtivismo, ele pega termos que são filosóficos. O Fingerhurt, os gêmeos lá, que são neurocientistas, eles já dividem isso dentro da perspectiva do cérebro, né? O cérebro percebe ou produz, enfim, né? Então varia também do lugar de fala, vamos dizer assim, de cada um. Eu ainda não sei que termo eu vou usar, eu não sei se objetivismo e subjetivismo é a melhor maneira. Eu acho que essa divisão em dois ela é útil, tá? Eu acho que ela serve, eu acho que há essa tensão entre dois polos. Mas também concordo que a resolução não está num ou no outro, mas talvez numa convergência ao centro que reconheça aí os elementos e procure achar uma explicação. É um pouco isso que eu estou buscando ali na última slide, eu apontei alguns autores que também não tem nenhuma relação propriamente com os dois lados do debate, né? São autores que têm, enfim, sua perspectiva própria. E eu enxergo neles ali um potencial para talvez achar um ponto médio e uma explicação que contemple o máximo possível a diversidade do fenômeno. Mas isso, sem dúvida, é um problema. Marcelo, tu levantou a mão, tu queria dizer alguma coisa? Gostaria que eu tinha... Fiquei com a dúvida também que eu tinha uma coisa que eu entendi da pergunta da Mariana, não sei se foi isso que ela quis dizer também,
é se existe um paralelismo, né? Tipo, o construtivismo está aliado ao reducionismo e também aliado ao objetivismo, né? Se há esse paralelismo ou não, se pode ter um não reducionista construtivista e um reducionista também construtivista e tal. Isso aí realmente que pareceu que a ciência cognitiva da religião, por enquanto, tem uma citação lá no texto também que fala que consideraria uma experiência transcultural, parecia estar apontando para um perennialismo também, né? Que é algo que independe da cultura, se manifesta da mesma forma. E dá para fazer esse paralelo, Alexandre? Perfeito, Marcelo, bem colocado. Sim, dá. E eu aqui no slide eu tentei fazer, tá? Eu botei do mesmo lado esquerdo ali reducionismo, cérebro produz e construtivismo. Do outro lado, não reducionismo, cérebro percebe, entre aspas, e perennialismo. Então, sim. Agora, é claro que às vezes tu vai ver elementos ali, por exemplo, transcultural. O transcultural que foi utilizado ali pelo pesquisador da ciência cognitiva da religião não é o sentido transcultural do perennialismo. Não é transcultural no sentido de que há uma experiência única que transcenda as culturas. É transcultural no sentido de que há uma propriedade evoluída da espécie humana, né? Se todas as culturas aí são culturas de Homo sapiens, está presente em todas elas. Então também há esse detalhe do uso de alguns conceitos, né? Mas, sem dúvida, eu enxergo esse alinhamento. Agora, o que eu preciso talvez seja de um termo aqui que melhor abarque esses diversos lados aí, que contemple tanto a divisão mais filosófica, ou a divisão que se faz na neurociência, ou a divisão que se faz nos estudos da religião, e que possa, de alguma maneira, aglutinar esses argumentos. Eu não sei qual é o melhor termo para usar, né? Todos eles parecem ser rasos. Eu ainda acho que reducionismo e não reducionismo ainda é o melhor. Ainda é o mais interessante, né? Essa própria ideia de construtivismo e perennialismo também é algo mais restrito, né? Ela fica mais restrita a alguns ambientes, alguns círculos mais filosóficos. Então, acho que reducionismo e não reducionismo é o melhor, mas sem dúvida há esse alinhamento, tá? Foi mais ou menos o que eu tentei trazer na apresentação ali e colocar no texto. E são 3 formas diferentes de categorizar, mas elas parecem convergir para uma mesma divisão. Mariana? Eu acho são essas coisas engraçadas, né? Eu concordo que tem um valor assim explicativo nessa divisão, mas aí quando a gente começa a olhar as coisas de perto já fica mais complicado e se desfaz um pouco. Mas e a outra coisa que eu tinha pensado em perguntar é se e eu posso estar muito errada, não tenho certeza sobre a definição exata do termo, assim. Mas se a diferença entre reducionismo e não reducionismo não é só, assim, uma espécie de autoconfiança que o pesquisador reducionista tem de dizer que ele dá conta do assunto, né? Porque ele contribui em algum sentido com uma parte da explicação, ele talvez só não consiga, ou não devesse, enfim, assumir que ele está explicando a totalidade do fenômeno, né? Mas eu não sei sei lá, não sei se é isso ou não. O próprio Macaulay, que é o filósofo do grupo da ciência cognitiva da religião, ele faz esse debate, ele diz assim, eu não entendo por que nos criticam por ser reducionistas, porque na verdade a operação padrão da ciência é o reducionismo, né? Ela sempre procura explicar algum fenômeno reduzindo as suas partes constituintes, e ele vai mostrar que ao longo da evolução da ciência, nós, digamos, galgamos espaço, evoluímos através desse tipo de operação filosófica. Então que reducionismo não seria propriamente um problema, né? Seria a operação padrão da ciência para chegar na resolução dos problemas, porque tu não pode explicar as coisas de uma forma assim genérica, né? Tu precisa reduzir as partes fundamentais. Então, sim, é a esperança que eles têm de responder, e é também como se enxerga o próprio funcionamento da ciência, né? Que a ciência tem que evitar ao máximo possível generalizações e sim procurar, né, quais são os blocos que constroem os fenômenos, né? Assim como a gente fala em átomos, elétrons, a gente tem que fazer a mesma coisa com experiências, né? Com comportamentos, com coisas do tipo, né? Pois é, eu acho que sim, na história da ciência isso sempre aconteceu, né? Se buscou reduzir fenômenos mais gerais a um conjunto menor, pequeno de princípios, né? Então, a história da ciência está cheia disso, de disciplinas que eram separadas e que foram se reunidas numa só, foram reduzidas a uma só.
Então, né, o caso clássico disso é a física aristotélica, que havia duas físicas aristotélicas, a física do supralunar e a física do mundo sublunar. E o Newton reduziu tudo a uma coisa só tem uma física. A física dos corpos celestes e a física terrestre é uma só. E depois, eletricidade e magnetismo, né, a teoria do tempo e do espaço, do Einstein, enfim, está cheio de exemplos assim na história da ciência de reduções, né, e de certa maneira isso é esperado. Uma disciplina científica bem sucedida é justamente uma em que tu consegue reduzir fenômenos que antes estão separados, tu consegue reunir numa coisa só. Mas na história da ciência recente, a gente também tem um movimento no sentido contrário. Então, isso que eu queria chamar a atenção, tá, Alexandre? Para ti. Que é o seguinte, na história da ciência recente, houve diversas tentativas de reduzir a psicologia à biologia e a biologia à física. E elas foram todas mal sucedidas. A biologia, o único caso recente no século XX de uma redução bem sucedida foi a da química à física. A teoria química foi reduzida à física. Mas a teoria biológica continua independente. Os princípios da biologia não são físicos. E os princípios da psicologia não são biológicos. Então, elas continuam com disciplinas independentes. Tá? Então, talvez não dê para fazer a redução de tudo. Talvez não haja uma teoria de tudo, né? Nem se esperava, se supôs no início do século XX. Talvez a ciência nunca vá chegar a uma teoria de tudo. Talvez a gente precise de várias perspectivas ou teorias independentes e não redutíveis umas às outras. Além disso, se a gente for levar a sério o que dizem as religiões, não tem como fazer essa redução, né? Porque o que as teorias religiosas, as diversas teologias religiosas dizem é que há aspectos do mundo que não tem como sequer ser percebidos pela consciência comum, essa que a gente usa quando está fazendo ciência, né? Então, quando a gente tem uma experiência espiritual, essa experiência só acontece, ela só acontece quando a estrutura da nossa percepção, da nossa atenção, enfim, da nossa experiência muda. E ela muda de tal maneira que a gente não tem mais como fazer ciência, né, que é nesse outro estado mental, né? Então, isso sugere, né, que não tem assim que há aspectos diferentes da realidade que se apresentam para nós de perspectivas diferentes, ou estados mentais diferentes, né, que esses estados mentais diferentes, perspectivas diferentes, não são redutíveis uns aos outros, talvez, e a gente não tem razão hoje, eu acho, para achar que eles necessariamente são, que é só uma questão de tempo. No futuro, a ciência, a gente vai encontrar uma teoria unificada de tudo, que reduza tudo a uma coisa só. Porque no início do desenvolvimento científico havia essa expectativa e ela era bem fundamentada, porque a experiência com a história da ciência, com o avanço da ciência, ia nessa direção. Mas a experiência no século XX para cá não confirmou isso, entende? Eu acho. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser levada em consideração. A outra, Alexandre, com relação a esses alinhamentos, a esses paralelismos, aí o Marcelo te questionou, a Mariana também, eu não sei se tu vai conseguir fazer esse paralelismo, viu? Eu não sou tão assim confiante quanto tu, porque isso também me parece um tipo de reducionismo. Tu querer reduzir, só tem dois níveis aqui, só tem dois tipos, né, de abordagens, os reducionistas e os não reducionistas, aí os outros estão alinhados a eles. Eu não sei se tu vai conseguir fazer isso, porque tu poderia ter, por exemplo, uma pessoa que é, sei lá, perennialista e construtivista, eu acho, né? Ela pode dizer, por exemplo, que certas realidades emergem nesse sentido, são produtos, né, da evolução da biologia e da evolução da cultura, e, no entanto, são reais, mesmo assim são reais. Então, eu acho que há várias maneiras de combinar essas diversas
posições possíveis assim com relação aos fenômenos religiosos. Eu continuo achando que, como já te falei, eu continuo achando que essas distinções elas são úteis para propósitos didáticos, para introduzir o assunto, mas quando tu analisa de perto assim as diversas posições, elas são muito misturadas e complexas e tem várias maneiras de arranjar elas. Então, eu acho que talvez seja mais frutífero, pelo menos eu tenho tentado fazer isso, né, é de ver elas como sendo perspectivas diferentes. E mesmo tu, quando tu vai escrever o teu trabalho, né, Alexandre, e descrever essas coisas dessa maneira como tu está descrevendo, isso é uma perspectiva. Quer dizer, assim, tu não tem como sair fora da tua mente e ver as coisas de uma perspectiva que não é a tua, né? Então, eu acho que tem uma certa relatividade de todas as posições, de todas as percepções, todas as experiências, que é inevitável. A gente pode encontrar, digamos assim, estruturas comuns ou fazer paralelismos, mas mesmo quando a gente faz isso, que é identificar paralelismos e encontrar estruturas comuns, a gente está fazendo isso da nossa perspectiva, você entende? Que outra pessoa pode não ver os mesmos paralelismos que nós, ou achar que as coisas se alinham de uma outra maneira. Então, e eu penso que isso também é algo que tem a ver, né, com o que dizem as tradições, as diversas tradições religiosas, porque elas sempre insistem nisso, que tem esse aspecto, digamos assim, corporal, né, material do mundo, da vida biológica, física, e tem um aspecto assim espiritual, divino, sagrado, misterioso do mundo, e no meio disso estamos nós. Né? Então, esse elemento assim individual faz parte sempre das narrativas religiosas, né? E justamente isso é o que está ausente nas teorias científicas. As teorias científicas não são teorias que se apresentam desde um ponto de vista pessoal, subjetivo e individual. Elas apresentam o mundo de uma maneira impessoal, de uma maneira ahistórica, não narrativa, né? Então, são perspectivas realmente diferentes. E eu acho que, né, a gente, considerando como perspectiva, elas não necessariamente precisam ser vistas como incompatíveis ou contraditórias. A gente pode, porque nós todos somos capazes de se colocar, de ver o mundo de perspectivas diferentes, né? Então, uma pessoa que a gente pode ver o mundo de uma perspectiva física, a gente pode ver o mundo de uma perspectiva artística, a gente pode ver o mundo, experimentar o mundo de uma perspectiva assim pessoal, espiritual e assim por diante. Então, quer dizer, uma mesma pessoa consegue fazer isso. E todos nós temos esse tipo de experiência, né, de trocas de perspectivas. Então, eu penso que algumas dessas perspectivas, de fato, são incompatíveis, então tu não tem como sustentar elas simultaneamente, mas algumas outras não. Algumas outras podem ser complementares. E em particular, eu penso que a perspectiva essa científica, a perspectiva, quer dizer, reducionista científica, assim, estrita, né? E a perspectiva espiritual não necessariamente... Há alguns aspectos delas que são incoerentes, são incompatíveis, mas outros que não são. Então, acho que tem que ver caso a caso. Alexandre, nosso tempo está acabando. Deixa eu só... Bem rapidinho, em relação a essa escolha que eu fiz de dividir, na verdade, isso é por conta de uma abordagem metodológica de pensar tipos ideais, né, em história da ciência. Na verdade, tipos ideais não necessariamente existem na realidade, mas são apenas elementos dentro do qual a gente visualiza, né? Claro que eu não tenho expectativa de encontrar esses tipos ideais na realidade, porque não é essa a função deles, mas meramente ajustar o olhar. E sobre a questão só do reducionismo, eu só vou deixar claro, eu sou um não reducionista, tá? Eu não acredito no projeto da ciência cognitiva da religião, não sei se ficou claro isso, né? Mas eu acho que na verdade precisa, eu nem traria ela aqui, isso, né? Por que tu não precisa sustentar isso, eu acho? Porque esses caras da ciência cognitiva da religião, o que eles dizem é verdade, da perspectiva deles, tu entende? É um fato que existem esses mecanismos mentais. É um fato que nós podemos tomar todas aquelas coisas como um fato, mas se tu generaliza e diz assim, só tem isso, aí tu não tem só o reducionismo, tu tem uma espécie de metafísica, né?
Diz assim, ó, o mundo é só... aqui tem uma teoria sobre um aspecto do mundo, mas o mundo é só isso, né? Aí tu não tem mais uma teoria científica, tu tem uma metafísica de como o mundo é. E eu penso que se tu toma a perspectiva, essas contribuições dos cientistas cognitivos, como apresentando um aspecto da realidade, da mesma maneira que os físicos apresentam um aspecto, quando falam de partículas ou subatômicos, eles estão apresentando um aspecto da realidade, ou um sociólogo pode apresentar um outro aspecto da realidade, ou um crítico literário, um crítico de arte pode apresentar um outro aspecto da realidade. Enfim, tu pode ter perspectivas diferentes, entendeu? Então, tu não precisa dizer assim, os reducionistas estão errados. Basta tu dizer, eu diria que pode ser que eles estejam errados, né? Mas, em princípio, pode ser que eles estejam, de fato, apresentando alguns aspectos da realidade que são reais também. Por que não? Bom, Alexandre, não sei, tudo bem? Não, beleza, tranquilo, obrigado. Olha só, nosso tempo terminou, tá? Eu só queria fazer um último comentário aqui sobre pro teu trabalho, Alexandre. Vou fazer agora, porque eu acho que isso vale para todo mundo. Então, da mesma maneira que as outras pessoas disseram, eu também achei teu trabalho bem claro, bem estruturado, bem apresentado, mas eu senti falta ali, Alexandre, de um propósito mais claro para o trabalho, porque eu achei que, né, tu fizeste uma apresentação da literatura, mas eu acho que para isso se transformar num artigo, né, para ser publicado depois, que é o objetivo, eu acho que tu tem que, no início do texto, dizer onde é que tu quer chegar. E tu só fazes isso na página 4, e mesmo assim não fica bem claro. E depois a conclusão também, tu retoma, assim. Então tem que até a página 4 tem uma introdução, no final, nos dois últimos parágrafos da introdução ali, tu diz mais ou menos o que é que tu quer mostrar, e depois na conclusão tu retoma. Mas eu acho que está faltando, assim, uma estrutura argumentativa mais... em que fique claro qual é a tua contribuição, tu entende? Por que tu escolheste esses autores? O que tu quer chamar a atenção? Qual é a distinção aqui? Por que tu distinguisse a literatura entre reducionistas e não reducionistas? O que tu quer mostrar mesmo com esse trabalho? Então, ou tu só quer fazer uma introdução, uma apresentação, tu quer só fazer uma revisão da literatura? Então, eu acho importante tu dizer isso no início ali do texto e depois retomar isso na conclusão, tá? Perfeito. Eu fiz ele mesmo como capítulo 2 da tese, assim, pensando no contexto, até por isso que eu fiz essa apresentação anterior ali. De fato, não tem isso, mas para transformar no artigo, claro, tem que ter. Ele está muito descritivo, está tudo muito solto, né? Exatamente. Isso que tu falaste no início ali da apresentação facilitou para mim também. Esse é o capítulo 1, tá? Isso. Então, eu acho que seria bom tu transformar esse texto num artigo para publicar. Mas aí tu precisa refazer, ou pelo menos inserir alguma coisa ali na introdução. Claro, com certeza. E depois retomar isso na conclusão. Então tá, pessoal. Então, vamos encerrar por aqui. Deixa eu desligar aqui, peraí.